vamos lá. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Caminhando? Tudo. Sim. Ótimo. Gente, olha só, o nosso segundo bimestre ele é bem curtinho, tá? Na verdade, eu acho todos os bimestres curtos, mas assim, é só para indicar para vocês que já a gente acabou a parte de prova, recuperação e tudo mais. E daqui a pouco vocês já vão estar recebendo o bloco para fazer as provas do segundo bimestre, só para vocês ficarem atentos e não deixar acumular, tá bom? Material e estudo e dúvida, principalmente. A gente está encerrando a parte de planta, por isso que eu estou aproveitando para falar com vocês. Então, se tiver ainda alguma dúvida, fiquem à vontade agora para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, assim, sobre esse tema de plantas, porque a gente vai entrar em animais invertebrados, ok? Então, provavelmente na próxima aula, a gente vai entrar em animais invertebrados. Nós vamos ter, antes da prova, uma semana de revisão também, né? Então, eu devo selecionar mais alguns materiais, enfim, sobre plantas com vocês, mas inicialmente, assim, fechamos a matéria de planta com essa aula de hoje, e aí depois é mais revisão mesmo dos pontos principais, tá bom? Tá bom. Beleza. E aí a gente entra então em animais invertebrados a partir da próxima aula, tá? Hoje, na verdade, gente, eu selecionei para a gente fechar aquela questão. Tá bom. A gente estava trabalhando na aula passada, começamos a trabalhar os hormônios, lembra? Eu trouxe 2 questões para a gente discutir e resolver. Que eram questões sobre os hormônios vegetais, tá bom? Hoje eu trouxe, na verdade, 2 vídeos ainda sobre esse controle do desenvolvimento das plantas, e ele trata dos últimos assuntos que estão aí na apostila de vocês, tá? Eu vou, como é que fala? Colocar minha tela aqui, compartilhar minha tela, e vou colocar o vídeo para que a gente assista, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem falar aqui mesmo no nosso encontro, ou então vocês registrem lá no fórum, beleza? Vou fazer aqui Deixa eu tentar pegar aqui direto. Eu vou compartilhar minha tela inicial. Vou tentar pegar aqui o vídeo. Esse é o primeiro vídeo que é sobre... A aula passada a gente falou sobre os fito-hormônios, né? Os hormônios vegetais. A ideia hoje é falar sobre outras substâncias que estão relacionadas com o desenvolvimento das plantas. Esse ele vai. Não é esse. Não é esse não, ele buscou outra coisa. Deixa eu pesquisar aqui. Só carrega aqui. Aqui eu não sei o que aconteceu. Não tem problema não. Vou botar o outro vídeo. Deixa eu só ver se está aberto aqui. Esse vídeo tá... Esse aqui. Welcome to an introductory video tutorial on photoperiodic flowering. This tutorial was narrated and produced by Claire
Susan Golden. Esse vídeo, gente, Flower. só um instantinho, esse vídeo ele traz uma legenda em inglês também, tá? Dependendo da situação aqui, eu vou parar e dar uma geral, mas é importante que vocês acompanhem enfim, as imagens, principalmente, tá bom? Tá falando de fotoperiodismo das flores. Flowers are known for being aesthetically pleasing, but they serve a much greater purpose for the plant. Flowers are the reproductive structures of plants. Once fertilized, they will produce fruits containing the seeds, which are the offspring. Ok? Entendido até aí? Na verdade, está falando de... o inglês, ele tá bem claro, mas tá falando das flores, que elas, além de serem, enfim, bonitas e, né, agradáveis, elas têm uma função que é muito maior, que é a função reprodutiva, que a gente vem tratando aí há bastante tempo, tá? Ele voltou aqui. Não. Gente, esse computador tá enlouquecido aqui, tá? Esse aqui que eu tô. Vou deixar pequeno assim só para poder controlar melhor, porque ele tá carregando enlouquecidamente outras coisas. Vamos ver se vai, né? Flowers are known for being aesthetically pleasing, but they serve a much greater purpose for the plant. Flowers are the reproductive structures of plants. Once fertilized, they will produce fruits containing the seeds, which are the offspring. Plant species do not all flower at the same season. For example, the iris flowers in the summer, the chrysanthemum flowers in the fall, the snowdrop in the winter, and the tulip in the spring. Ok, entendido? Falando então que as flores, na verdade, as plantas, elas não florescem no mesmo período do ano, né? Então você tem flores aparecendo aí em plantas diferentes em períodos do ano que são diversos, ok? The season in which flowering occurs is crucial for the reproductive success and for the survival of that species. But how do plants know when it's time to flower? Instead of reading a calendar as we do, plants collect information from environmental factors that vary with the seasons in a consistent manner. Então, na verdade, falando que florescer no momento de um determinado momento é importante para a sobrevivência mesmo, né? Então, isso está diretamente o aparecimento das flores está diretamente relacionado com a produção com a reprodução das plantas. Consequentemente, florescer no momento certo, o momento mais propício para a propagação dessa planta é fundamental para a sobrevivência dessa planta, tá? E agora vai começar a falar como é que as plantas conseguem captar informações do ambiente para permitir que elas floresçam no período correto do ano, tá? Então, vai começar a falar das questões relacionadas à periodicidade e luz, tá bom? Temperature is probably the seasonal factor that crosses your mind, E right? temperatura, que é o But primeiro. in fact, the most predictable of all is the day length, also called the photoperiod. Indeed, the duration of daylight increases during spring and summer before decreasing in fall and winter. This pattern depends Ok? Então, aqui a gente tem on the que, relationship of falando do fotoperíodo, né? Que está relacionado, dependendo da época do ano, você tem um período maior ou menor de luz, tá bom? Earth's movement around the sun and happens every year the same way, right to the minute. Because it's so predictable, the photoperiod is the main signal the plants rely on to keep track of the seasons and to flower at the right time, a phenomenon that is called photoperiodic flowering. This process was discovered in 1920 by two researchers, Garner and Allard, after they observed that certain plant species always flower at the same time, no matter their age. For instance, let's consider the soybean variety Biloxi. No matter whether it is planted in spring or in summer, if it is growing outdoor in northern latitudes, it will always flower in September. And this happens every year
regardless of the varying temperature conditions or rainfalls. That's how they started suspecting that the relative length of day and night may determine the flowering time. And indeed, by artificially reducing the light hours to mimic a short winter day length, Biloxi soybeans will flower and produce fruits without delay. Ok? Mostrando como é que foi descoberto o fotoperíodo, né? Foi feito uma simulação de períodos de iluminação diferentes e foram observadas as características das plantas quando eram iluminadas com um tempo maior, né? Ou um tempo menor, fazendo aí um mimetismo com a situação que acontece na natureza, tá bom? While conversely, plants kept growing under normal summer light conditions will keep growing and growing and growing until it's finally time to flower. A similar behavior is observed with the emblematic Maryland Mammoth variety of tobacco. When artificially kept in summer light conditions, it will grow huge without providing any flowers. Further investigation revealed that there is an array of flowering behaviors among plant species. We've seen that the iris flowers in the summer, and that is because it is responsive to days that have more daylight than darkness. So we call it a long day plant. Aí plantas de dia longo, né? Falando das plantas de dia longo, dando um exemplo, então são aquelas que respondem, vão florescer quando você tem períodos, né? De luz mais longos do que períodos de escuridão, né? São as chamadas plantas de período longo, tá? And short day plants, such as the snowdrop, flower in response to days in which there is less daylight than darkness, like in fall. E aqui as de dia curto, são aquelas plantas onde você tem, aí mostrando esse gráfico, tem inclusive no livro de vocês, tá? Mostrando que aí vai existir um florescimento quando você tem períodos de iluminação menores do que períodos de escuridão, tá bom? Essas são de dia longo, de dia curto. A anterior era de dia longo. Fall or winter. But there are also day-neutral plants that do not care about the photoperiod to determine when they should flower. You might be... E aquelas de período neutro, que na verdade independem desse padrão de luz, tá bom? Wondering how plants can measure daylight. Here's some background. For decades, researchers thought that a certain amount of light was necessary to trigger flowering in long-day plants. The idea was that a molecule would gradually accumulate during the day and be degraded during the night. Under long-day conditions, that molecule would therefore be able to reach a critical threshold above which flowering would be triggered. E aqui está começando a tentar explicar, né, mostrando algumas ideias que foram discutidas para tentar explicar esse fotoperíodo, para tentar explicar por que plantas floresciam dependendo de um período de luz curto ou longo, tá? Então, inicialmente achava-se que existia a produção de uma substância, né, que era degradada durante a noite. No caso das de fotoperíodo longo, como era longo esse período, essa substância seria produzida numa determinada quantidade tal que chegava a uma quantidade ótima, né? E que isso, então, permitia, já que o período era longo de dia, né, de luz, permitir que chegasse a uma concentração tal que então promover e permitia a florada, né, as flores aparecerem, ok? Então essa era uma das ideias relacionadas a por que as plantas percebem, enfim, como elas percebem esse estímulo luminoso e como é que isso favorece o aparecimento ou não de flores, né, nessas plantas. This model, called the hourglass model, could also work for short day plants, but in that case, the molecule would be accumulating during the night and would be degraded by light. In the hourglass model, the photoperiodic accumulation is turned over every day and is dependent on an external signal. The light in the case of long day plants, or the darkness in the case of short day plants. Aí esse modelo que foi proposto para tentar explicar serviria tanto para flores
longas quanto curtas. Na verdade, a diferença aqui é que essa aqui está falando de como é que seria esse controle em plantas de dia longo, né? Mas dizendo que esse modelo poderia ser aplicado em plantas de dia curto, considerando o contrário, né? Que na verdade durante a noite haveria a produção dessa substância fundamental para que as flores aparecessem, né? Fossem enfim, criadas, e a luz é que levaria à degradação dessas substâncias, e a ideia aqui seria mais ou menos a mesma, tá? Então, basicamente é isso. Que esse modelo, então, poderia ser aplicado para explicar tanto as plantas de dia longo quanto as plantas de dia curto, tá bom? Sounds good, but further experiments disproved this intuitive model. Só que, infelizmente, como está dizendo aqui, né, alguns outros experimentos acabaram por jogar por terra esse modelo intuitivo. E viu-se que, não, na verdade, não é bem isso que acontece. Plant, like the iris. Such plants placed under short day conditions do not flower. Let's now give a brief pulse of light during the night period. If the hourglass model were true, sustained light for a long period would be required to accumulate the flowering molecule above the crucial threshold, and a brief pulse of light would not make much difference. But in fact, an acute stimulus in the night is sufficient to trigger flowering. Então, uma das evidências é de que, por exemplo, existem algumas plantas de dia longo, né? Lembrando que as plantas de dia longo, gente, se elas forem mantidas na escuridão durante muito tempo, elas não florescem, tá? Só que para uma das evidências de que aquele modelo ele não se aplicava era que quando você inseria aqui um pulso você mantinha ela em períodos longos de escuridão, mas no meio desse período de escuridão você colocava um pulso de luz, tá? E esse pulso de luz aqui permitia o aparecimento de flores, mostrando que essa questão do tempo para a produção de uma determinada substância que seria degradada e tal, isso não se aplica, né? Uma vez que o pulso aqui no meio do período de escuridão já é suficiente para permitir que essa planta floresça, tá? This finding suggests that the duration of light is less important than the specific timing of the light. Similarly, when short day plants, here represented by the snowdrop, are placed under short day conditions, they normally trigger flowering. However, they will not flower if a pulse of light is given to break up the night period. E aqui, mais uma vez, indo contra, né, mostrando evidências contra essa primeira ideia da explicação, mostrando que plantas de dia curto, por sua vez, que com períodos curtos de luz florescem, se você dar um pulso de luz no meio desse período de escuridão mais longo, você inibe essa floração. Tá? Considering all of this information, there is no need for a certain amount of light or a certain amount of dark to trigger flowering. What really matters is not how much light is perceived, but when the light signal is perceived. Tá? Então, aí mostrando que provavelmente não é a quantidade de luz que essa planta está recebendo, e sim em que momento, né, quando esse sinal é percebido pela planta, tá bom? The current model that best explains photoperiodic flowering is called the external coincidence model. It was proposed by Pittendrigg and Minnis in 1964. This model states that two types of information need to be integrated by the plant for flowering to happen at the proper time. The first piece of information. Então, na verdade, o modelo mais usado hoje, mais aceito, está relacionado com a questão de que a planta precisaria de 2 estímulos, né, para que essa floração acontecesse, né, que essas flores aparecessem nessa planta. E ele vai falar agora desse modelo, tá bom? Dessas 2 formas, 2 estímulos, que são informações que eles chamam de external information, né? 2 informações do meio externo que vão desencadear a floração, tá bom? Vocês estão entendendo, gente? Posso continuar? Já admiti a Hillary também, tá? Posso continuar, gente?
Pode. Beleza. It is external because it comes from the environment. That signal is light. The second piece of information is internal because it is provided by the circadian clock. It's a molecular signal that is provided at a specific time of day by the clock. To be fair, the involvement of an Então, aqui mostrando, né, o fator externo e o fator de funcionamento da própria planta, tá bom? maternal timekeeper in photoperiodic flowering was first anticipated by Irwin Bunning 30 years earlier in 1936. But the scientific community was not prepared for such a brilliant idea. For flowering to be true, both signals need to happen at the same time. We say that they coincide. We understand this situation best in the case of a long-day plant called Arabidopsis thaliana, in which the coincidence of light and clock signaling are important in the late afternoon to early evening. Here is a scenario in which the coincidence happens and triggers flowering in long-day conditions. The circadian clock causes the abundance of some proteins to go up and down every day with a repeating rhythm. Some of these proteins are critical. We are in winter, and the clock regulates the accumulation of a flowering determinant molecule such that it accumulates during the day and finally reaches a peak after the sun is already down. While the sun is up, the molecule has not reached a critical threshold for flowering, and it needs to be above that threshold and see light to do its thing. Ok? Então, está mostrando aqui que substâncias, proteínas são produzidas, né, numa cadência e nas plantas. Mas o momento de pico dessa produção tem que coincidir com fatores externos, né, de luz. Então, aí essa coincidência, esses dois fatores operando juntos é que vai permitir, então, a floração nesse exemplo que ele está dando, tá bom? In this case, it can't induce flowering. Nesse caso, não vai induzir, porque o pico de produção, né, já que existe uma produção que tem picos e momentos de depressão, o momento de pico, por conta do período, ser aí no inverno, com dias mais curtos, não coincidiu com o momento de luz e, portanto, a floração ela não vai ser induzida, tá? Aí agora vai para outra situação. But as the seasons go by, the day length increases until both the peak of accumulation and the daylight coincide. Então, conforme as estações do ano vão passando e você tem aí períodos de dias mais longos, existe uma coincidência, né, entre o pico que atinge aqui, mostrando aqui um ponto que atinge um limiar tal de produção dessas substâncias, que coincide com o momento de luz. E aí sim, aqui embaixo no vídeo mostrando, então, a floração acontece, tá bom? At a specific time of the year, the flowering molecule is not only abundant but also activated by light. The coincidence is achieved and therefore flowering is triggered. Ok? Basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, tá, gente? Nesse vídeo ele mostra informações muito importantes e dá uma resumida sobre como acontece a floração, modelos que foram propostos inicialmente, mas que não condiziam com a realidade, tá? Esse tema tá bem no finalzinho do capítulo de vocês. Eu aconselho vocês assistirem novamente esse vídeo, tá? Sem interrupção, claro, né? Mas agora já conhecendo o conteúdo, é importante não só para treinar o inglês, o ouvido e tudo mais, como também para visualizar o processo como um todo. Para isso, gente, eu vou colocar aqui para vocês no chat, no nosso chat aqui, eu vou colocar o endereço, ok? Desse vídeo. E vou colocar também lá no nosso fórum, já estou colocando aqui, o link para que vocês visitem esse vídeo, tá? Acho que vale a pena vocês assistirem novamente, porque realmente eu acho que ele ilustra bem isso que a gente está falando. Foi, gente? Ajudou? Vocês já tinham dado uma olhada? Como é que tá? Deixa eu só parar aqui o compartilhamento. Foi? Beleza?
Então, acho que isso foi uma parte importante, tá? O outro vídeo, eu vou tentar achar aqui, coloco o link estava errado, ele estava um link anterior, deve ter copiado e não copiou, tá? Eu vou colocar o outro, falava sobre os fitocromos, conversão e tal, e eu coloco também o link para vocês depois assistirem, tá bom? Tá bom. Então tá, vou parar a gravação aqui, vou colocar a lista de chamada lá no fórum, peço para que vocês não saiam momentaneamente, só para poder fechar a lista de presença, tá bom? Um beijo para vocês, Tá. até a próxima. Fica Beijo. só mais um minutinho para poder fazer a lista.